Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer comentários sobre o crime de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal. Este crime é um crime contra a administração da justiça, em que a gente observa que o sujeito ativo da prática delitiva estará buscando auxiliar, ajudar o autor de um crime a não sofrer a ação das autoridades. Vamos verificar aqui como está prevista a figura do artigo 348. 348 do Código Penal, auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade. Autor de crime a que é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Vamos observar já aqui, antes de fazer comentários sobre o preceito primário, olhando para o preceito secundário do caput, que temos aí uma prática criminosa que vai ser classificada como infração penal de menor potencial ofensivo. Porque a pena privativa de liberdade máxima aqui do caput do artigo 348, ela não excede a 2 anos. A pena máxima aqui é de detenção de 6 meses. Então, aplicável a Lei 9.099 de 1995. Diante do caso concreto, o juizado especial criminal será o competente. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão, pena, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Vamos deixar os comentários dos parágrafos a serem feitos a seu tempo. Vamos olhar então a ideia do crime, observando já o seu caput, né? Vamos falar então sobre o bem jurídico. O bem jurídico é a administração da justiça, ou seja, esta figura penal, ela integra juntamente com outras a busca de uma boa prestação de justiça. Vamos verificar que ao olhar para o sujeito ativo, vamos ter uma prática qualificada doutrinariamente como crime comum. Por quê? Porque não há qualidade especial para o sujeito ativo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Quando olhamos aqui, devemos lembrar do parágrafo 2º. Lembrar que aquelas pessoas ali previstas, ascendente, descendente, cônjuge e irmão, estão isentos de pena. Bom, vamos falar do sujeito passivo. O sujeito passivo é o Estado. O Estado aí está representando, né, a ideia da administração da justiça. O Estado é o nosso sujeito passivo. A análise mais delicada do tipo, ela vem com os chamados elementos objetivos. A gente vai observar que este crime está gerando, nesta figura, está se gerando a incriminação ao favorecimento do autor de um crime. Ou seja, a gente vai observar que só é possível a existência dessa figura penal após a ocorrência de uma prática delituosa. Então tem que acontecer um crime para que a gente possa verificar o favorecimento pessoal. Vamos observar que esta é a posição adotada pela grande maioria dos doutrinadores.
Então tem que acontecer a prática delituosa e após a prática delituosa é possível ocorrer o favorecimento pessoal. A doutrina vai estabelecer que são necessários 2 pressupostos para a existência do artigo 348. O primeiro pressuposto está estabelecido no fato de que o sujeito ativo deste crime não seja partícipe do crime anterior. Então, a gente vai observar o primeiro pressuposto, que o sujeito ativo aqui do 348 não tenha qualquer participação no crime anterior. Ele não é partícipe da figura criminosa anteriormente praticada. Segundo pressuposto, que o favorecido seja o autor do crime anterior. Então, o favorecido, aquele que o nosso sujeito ativo vai auxiliar para ele não ser submetido à ação da autoridade, ele tem que ser o autor do crime anterior. Vamos já excluir que se ele não for o autor do crime anterior, não é ele o autor do crime, então não haverá o crime do artigo 348. São os 2 pressupostos estabelecidos doutrinariamente. Vamos fazer uma outra observação, que aqui ele pode ser o autor de qualquer forma de crime. Então ele pode ser o autor de um crime, o favorecido pode ser o autor de um crime doloso, pode ser o autor de um crime culposo, pode ser o autor de um crime consumado, pode ser o autor de um crime tentado. Vamos observar que ele tem que ser autor de crime. Ele não pode ser autor de contravenção penal. Não há tipicidade no artigo 348 para favorecer o autor de uma contravenção penal. Então, até as pessoas perguntam, né? Por que não pode aí contravenção penal se a lei fala de crime? Exatamente porque são coisas diferentes. Embora sejam espécies do mesmo gênero, explico. Gênero, infração penal. Espécies, crime, contravenções penais. Vamos observar que o Brasil adota a divisão dicotômica. Então, de infrações penais, nós temos 2 espécies, os crimes e as contravenções penais. Existem países que adotam a divisão tricotômica e eles vão ter na infração penal enquanto espécies os crimes, os delitos e as contravenções penais. Como nós adotamos a divisão dicotômica, a palavra delitos é usada por nós como sinônimo de crimes. Então, eu vou ter o crime e as contravenções penais. O que eles têm de diferente? Bom, começa que os crimes tutelam, protegem bens jurídicos de uma relevância maior, enquanto as contravenções penais vão estar tutelando bens jurídicos de relevância menor em relação aos crimes. Os crimes estarão cuidando de bens jurídicos de maior relevância e por isso estarão impondo penas mais graves, enquanto nas contravenções as penas serão mais brandas, ou seja, são coisas diferentes. Respeitado o princípio da legalidade, se a lei falou no artigo 348 em autor de crime, nós não podemos incluir aí o autor de uma contravenção penal. Tem entendido também a doutrina
que não existe o crime do artigo 348 nas hipóteses em que aquele crime que é imputado ao favorecido, sobre ele existe uma causa de extinção da punibilidade, ou existe uma causa de exclusão da antijuridicidade ou da ilicitude da conduta. Observamos, existem aqueles que entendem que não existe, nas hipóteses do autor do crime, estar dentro de uma causa de inimputabilidade penal ou imunidade penal absoluta. Também não cabe, segundo a doutrina, o artigo 348, naquelas práticas de crime de ação penal privada em que ainda não existe queixa-crime, ou nas práticas de ação penal pública condicionada em que não existe ainda representação ou requisição do ministro da Justiça. Um entendimento diferente foi apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere à apreciação do autor de crime. Observando as garantias constitucionais que envolvem, esta ideia, o Superior Tribunal de Justiça, observando os princípios da presunção de inocência e da desconsideração prévia de culpabilidade, passou a ter entendimento de que o autor de crime, ou seja, o criminoso, só pode se referir a alguém definitivamente condenado. Ou seja, o favorecimento tem que ser prestado em relação a um autor de crime que já possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Esta é uma posição do Superior Tribunal de Justiça, embora tanto a doutrina como vários entendimentos ainda têm se mantido na ideia de que o favorecimento pessoal é cabível apenas tendo sido praticado o crime anteriormente à prestação do favorecimento. Em relação à questão do crime do artigo 348, poderíamos ainda falar da conduta e lembrar que nesta prática só se admite a conduta de ação, a conduta comissiva. Não se admite a conduta de omissão. A conduta omissiva não é admitida, porque o dispositivo penal vai falar em prestar auxílio, que é uma ação, auxiliar a subtrair-se. Vamos observar, então, que esta ação vai se consubstanciar em um comportamento positivo, como aquele que faz a ocultação do autor de um crime. Vamos imaginar aquele criminoso que foge da autoridade policial e vai passar correndo ao lado de alguém que está à beira da calçada lavando ou cuidando de seu carro. E ao passar por ele, vai pedir auxílio, sendo que esta pessoa, que nenhuma ligação tem com a prática delitiva, vai abrir o porta-malas e ocultar o autor do crime até que os agentes policiais passem por eles. Então ali a gente vai ter a ocultação, uma ação, uma forma comissiva. Podemos também imaginar
que esta pessoa que vai prestar o auxílio, em vez de ocultá-lo, de escondê-lo no porta-malas, vai falar: entre no carro, e vai fugir com ele do local, levando-o em seu carro. Então a fuga também é uma forma de ação, uma forma comissiva. E ainda poderia esconder aquela pessoa, ou, melhor dizendo, falar para aquela pessoa correr virando a esquina para o lado direito. E a hora que os agentes policiais passassem, indicar que ele fugiu virando a esquina para o lado esquerdo. É o despistamento. Então essas ideias de ocultação, essas ideias de fuga, essas ideias de despistamento são ideias cabíveis à prática do artigo 348. Vale lembrar aí que o dispositivo fala de ação da autoridade. Esta autoridade poderá ser tanto a autoridade judicial ou a autoridade policial, sempre envolvendo ali a questão dos seus agentes. Então a gente poderia ter um oficial de justiça, como a gente poderia ter um investigador de polícia ou um policial militar fazendo aquela ação. E vamos observar se houver o favorecimento para que aquela pessoa consiga se subtrair, evitar a ação policial da prática do crime do artigo 348. Falando de ânimos, desejo, vontade, vamos olhar para o elemento subjetivo. O elemento subjetivo do agente é o dolo. O sujeito ativo neste crime age dolosamente. E observo, não há nenhuma vontade em especial neste agente, nenhuma finalidade a mais neste agente que não seja a prevista no tipo penal. Auxiliar-se a subtrair-se da ação, auxiliar a subtrair-se da ação da autoridade. Então aí o dolo chamado de genérico. Esta figura do artigo 348, ela não prevê modalidade culposa. Vamos falar da consumação. Este crime estará consumado quando ocorrer a efetiva ação, a ação idônea a evitar, a impedir que ocorra a ação policial. Então, vai idôneamente, de uma forma que vai produzir efeito, impedir que a autoridade consiga efetuar o que queria. Então, vai permitir que aquela pessoa evite, o autor do crime, a ação policial. Mesmo que isto seja de tempo passageiro, mesmo que isso seja por pouco tempo. Consumação, com a ação idônea de que resulte efetiva, ainda que passageira, subtração do favorecido. Então temos aí a consumação do artigo 348. Um crime que admite a prática da tentativa. Então a tentativa é admissível. Volto ao caso lá em que, a exemplo, o favorecido foi escondido no porta-malas do carro. Na hora que os agentes policiais, a viatura policial passa, perguntam para aquela pessoa que está ao lado do carro se ela viu alguém passar correndo por ali. E ela nega ou ela indica que a pessoa teria passado por ali tomando tal caminho. Mas os policiais suspeitam de que aquilo não é verdade, descem, abrem o porta-mala e localizam a pessoa. Vejam que não houve a ação idônea a permitir a subtração do favorecido. Estaremos na modalidade da tentativa. Falando ainda no artigo 348, vamos estabelecer a ação penal. A ação penal é a ação pública
incondicionada. Então, facilitando, estamos na regra, aplicando o artigo 100 do Código Penal. Para o crime de favorecimento pessoal, a ação penal é pública, incondicionada. Vamos verificar novamente a redação do parágrafo 1º do artigo 348. Se ao crime não é cominada pena de reclusão. Observamos, se ao crime não é cominada pena de reclusão. Então, se for reclusão, usamos o caput. Se não for reclusão, usamos o parágrafo 1º. Bom, quais os apenamentos possíveis à ideia de um crime? Olha, podemos ter para um crime as penas privativas de liberdade, as restritivas de direito e a pena pecuniária, que é a multa. Em relação a penas privativas de liberdade para crimes, nós temos a reclusão e a detenção. Então, excluiu-se a reclusão. Se a gente tiver uma pena de detenção, se a gente tiver uma pena restritiva de direitos, ou se a gente tiver apenas a pena de multa, nós vamos aplicar o parágrafo 1º. E o que favorece o agente a figura do parágrafo 1º? Favorece porque a pena é mais branda. Pena para o parágrafo 1º. Pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. De 15 dias a 3 meses e multa. A pena do caput é uma pena de 1 a 6 meses de detenção e multa. Então aqui a pena ela está pela metade no mínimo e ela está pela metade no máximo do que está previsto no caput. É uma pena bem mais branda. E vamos verificar que o parágrafo 2º tem a seguinte redação. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. A lei está como que reconhecendo que estas pessoas possuem em si uma obrigação sentimental em auxiliar aquela pessoa que será favorecida. Por quê? Porque é o seu pai, porque é o seu filho, porque é o seu avô, porque é o seu neto. Então, ascendente, descendente. Porque é o seu marido, porque é a sua esposa, porque são cônjuges. Porque é o seu irmão. Vejam, esses laços familiares, esses laços afetivos estão sendo observados no texto da lei e a lei diz que estas pessoas serão isentas de pena. A doutrina vem e acrescenta aqui que devem também ser considerados isentos de pena o convivente. Então, o convivente é aquele que vive como se casado fosse. E os filhos ou pais adotivos, né? Então, é uma relação de ascendência-descendência decorrente da adoção. Então, um posicionamento doutrinário que nos parece aceitável e merecia aqui também ser comentado. Gostaria de agradecer muito a sua atenção. Estes foram os nossos comentários sobre o crime do artigo 348 do Código Penal, favorecimento pessoal. Muito obrigado.